Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos, mais uma vez aqui reunidos, para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, que o objetivo é sempre conectar os estudos científicos do mundo atual com os ensinamentos de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre ficar com os braços cruzados e o egoísmo, como isso afeta a nossa vida. Para iniciarmos, então, façamos a prece de abertura. Senhor Deus, gratidão por mais uma vez podermos aprender com a inspiração de Jesus. Que a Tua luz brilhe em nosso ser, consigamos entender essa inspiração que vem de mais alto, para melhorarmos e sermos melhores a cada dia. Que assim seja. Muito bem, para a primeira reflexão do dia de hoje, façamos então a leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Lucas, capítulo 12, versículo 20. Mas disse-lhe Jesus, insensato, nesta noite requisitam a tua alma de ti, e o que preparastes, para quem será? Caso grave. Dentre os nossos companheiros de experiência humana, aquele que apenas enxerga suas necessidades sem consideração para com as necessidades dos seus vizinhos, que jamais se afastou da casa farta, nem mesmo por momentos, para levar um pão à choupana que a penúria vigia, que nunca se lembrou de oferecer migalha dos recursos que lhe são próprios nas obras de solidariedade, que se vê exclusivamente às exigências dos próprios filhos, laureando-os de abastança e carinho, sem tentar, nem mesmo ao de leve, minorar o suplício das crianças abandonadas, que se iluminou com o facho da ciência e se trancafiou em bibliotecas valiosas, sem estender a mais ligeira réstia de luz aos ignorantes, que se enriqueceu de tributos afetivos no lar tranquilo, sem acender em tempo algum o menor raio de esperança ou de alegria para a viuvez em desamparo, que unicamente sabe desfrutar vantagens pessoais, sem alongar braço amigo na direção dos que anseiam por singela oportunidade das muitas oportunidades de elevação e progresso que lhe favorecem a vida, que vai existência afora no carro da saúde física, cerrando os ouvidos para não escutar o choro e a súplica dos doentes que lhe rogam proteção e consolo. De todos os irmãos prejudicados pelo egoísmo, um caso dos mais graves e dos que mais carecem de piedade, com direito a ser internado com urgência em nosso pronto socorro da oração. Que assim seja. Eita! Emmanuel vem nos fazer refletir na passagem de Jesus. Deus, se Ele vier hoje e nos pedir contas dessa vida na Terra, nos levando para a vida maior. Ou seja, desencarnamos, morremos, entre aspas, perdemos o corpo físico hoje. O que é que você, o que é que eu fizemos da vida? Atendemos aos ensinamentos e demandas que Jesus veio nos mostrar na prática, que são necessários para cumprir e passar bem por essa existência? E aí? Eu fazendo uma reflexão sobre a minha vida nesse aspecto, eu tenho certeza que eu tenho muita coisa que melhorar. Tem muito mais o que fazer. Emmanuel vem traçar vários exemplos de quanto nós somos ainda egoístas. O egoísmo ainda é um traço da humanidade terrena que é um dos mais preocupantes, como ele disse no final, é um dos mais necessários de internação no hospital da oração, nas súplicas de pedido de amparo e socorro. E muitas vezes esse socorro para nós melhorarmos vem através das dores e dificuldades. Muitas vezes nós só conseguimos perceber e começar a mudar o nosso egoísmo quando passamos por dores similares àquelas que estão nos rodeando e nós não vemos. Será que nós estamos prontos para começar a olhar para o lado, pelo amor mesmo, por caridade, por compaixão, sem precisar da dor e do sofrimento, e começar a perceber isso que o Evangelho veio nos ensinar,
que nós precisamos ver alguém que, diferente de nós, não tem um prato de comida ou tem muito menos, uma criança que não teve um ensinamento e um amparo, o ensinamento de conhecimento que nós temos e não passamos nada adiante, o socorro para alguém, uma viúva ou uma pessoa sem família que está desamparada. O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos vivenciando aqui neste mundo, que é uma oportunidade de crescimento? E nós que temos, apesar das dores e dificuldades que todos temos muitos benefícios, esquecemos de olhar para o lado e ver que o próximo, o nosso irmão, tem às vezes dores muito mais duras e difíceis do que as nossas, e vivemos enclausurados, fechados no nosso egoísmo. E aí um dia Deus vai pedir contas de todos nós, né? Ele pede contas através da nossa consciência, através do que a nossa alma vibra. Fizemos a nossa parte? Esforçamos o mínimo necessário para cumprir o bem para a humanidade do mundo? Ou vivemos pensando e olhando somente para o que nos faz bem, para nós mesmos, o que nós queremos para sentirmos mais prazer ou melhor? Uma coisa não invalida a outra, isso é fato. Eu acho que está claro para todos nós que estamos no mundo para viver o mundo da matéria, mas é como fazemos isso que faz toda a diferença. Portanto, fazer o que é bom para nós, termos mais recursos, estarmos bem, ok, desde que também olhemos para o próximo. Que não vivamos exclusivamente olhando para o nosso umbigo. É isso que o Evangelho vem ensinar. Então, não confundam. Extremos são sempre perigosos. Nem viver somente para entregar tudo e viver na penúria e no sofrimento, nem viver somente com foco em si mesmo, esquecendo dos que nos rodeiam. Façamos esse treino, porque a vida sem trabalho, sem esforço, apenas egoísta, é uma sentença que nós mesmos estamos lavrando para o nosso futuro sofrimento e arrependimento, porque nós teremos que reparar e aprender de outra forma. Porque inertes, parados sem evoluir, nós não podemos ficar. É da lei de Deus que todos temos que evoluir, pelo amor ou pela dor. Façamos então a nossa parte. E dentro desse contexto, temos o nosso querido livro Palavras Amigas, ditado pelo irmão Expedito e psicografado pelo Júlio Carvalho. E o tópico de hoje é braços cruzados. Não deixemos que nossas ferramentas se enferrujem pela inércia. O suor da ação que traz o amor como motivação consegue lavar nossas impurezas. Observemos se não trazemos os braços cruzados por este ou aquele motivo. Braços cruzados que esperam tudo de Deus e não fazem a própria parte na obra da vida. Braços cruzados que negam servir porque a ingratidão é a resposta de muitas almas que encontramos no caminho. Braços cruzados porque alegamos não conseguir avançar e por isso melhor é ficarmos parados até que decidamos. Braços cruzados devido à falta de apoio que queremos dos outros e esquecemos do apoio de Deus. Braços cruzados porque não possuímos tempo. Braços cruzados porque achamos cedo demais pensar em religiosidade. Braços que se cruzam e que procuram se justificar em um ou outro motivo, dados como certos. Para sermos vitoriosos, descruzemos os braços e demo-nos as mãos para servir em nome do amor. Assim nossos braços perecerão mais braços de luz que iluminam e se estendem, dissipando trevas e construindo o bem. Que assim seja. Complementa de forma linda o nosso evangelho, né? Nós ficamos de braços cruzados sem fazer o que temos a intuição para fazer, por 1000 motivos que achamos corretos e justos. Eu não tenho tempo, eu estou muito ocupado com meus filhos, minha família, com meu trabalho. O meu tempo hoje é escasso, eu tô meio fragilizado, minha saúde não está muito bem. Quando eu tiver um pouquinho de mais recurso, né? Quando eu tiver um pouquinho de mais dinheiro, eu vou gastar para poder
deslocamento para dar um pouquinho para quem precisa mais. Então é quando eu tiver um amparo de uma pessoa querida para ir comigo, né? As pessoas me derem um suporte, aí eu vou conseguir. Braços cruzados que vamos oferecendo ao mundo, sendo que na prática nada disso vai vir enquanto nós não descruzarmos o braço e começarmos a agir. O que atrai as socorros, auxílios e tudo isso que queremos é fazer o bem, é agir, é fazer na prática o amor ao próximo, derrotando o egoísmo em nós. Essa é a receita. Se esperarmos, tudo está perfeito para conseguir fazer. Quando nós vamos fazer? Nunca. Ou melhor, vamos fazer só quando a dor vier impor que façamos, como foi refletido agora no Evangelho. Então, que nós saibamos e tenhamos essa consciência. As condições nunca vão estar sempre todas favoráveis para que façamos a nossa parte e comecemos a agir para o bem. Primeiro começamos a andar e a agir, depois as coisas começam a se tornar favoráveis. É assim que funciona o mundo. Deus nos dá o auxílio quando nós fazemos a nossa parte. Só depois que nós começamos. Aí sim, vem as inspirações, os socorros e os auxílios de diversas formas, porque o que damos, o universo retorna. Simples assim. E dentro desse contexto, nós trouxemos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Regulação, ética e alta capacidade intelectual. Esse artigo científico foi publicado no journal ou na revista que tem como título International Journal of Environmental Research and Public Health, que quer dizer Jornal Internacional de Pesquisa Comportamental e Saúde Pública, pelos autores Silvia Sastre Riba e Tomás Câmara Pastor. O que esse artigo científico fez de interessante que se conecta com o nosso contexto? Ele veio avaliar crianças que têm o alto desenvolvimento intelectual. Sabe aqueles superdotados? Essas crianças que são super inteligentes, têm QI, né? uma capacidade intelectual bem acima da média das outras crianças. Então, isso já é conhecido, né? Nós já sabemos que existem crianças assim desde sempre. Mas hoje se tem estudos focando em como essas crianças se desenvolvem. E este estudo científico vem fazer uma avaliação interessante no seguinte aspecto. Hoje se sabe que não adianta nada essa criança crescer com um desenvolvimento intelectual superior, ou seja, ser mais inteligente de pensar, de raciocinar, de estudar, mas não melhorar a sua ética e moral, ou seja, não ser uma pessoa mais correta e melhor sabendo usar essa inteligência para o que é bom, para o que é reto e correto. Então esse artigo científico ele vem avaliar como está esse desenvolvimento ético dessas crianças. E o que ele observou, né, ele comparou 21 crianças que têm um QI superior, que são, né, super inteligentes, super dotadas, com 23 crianças normais, e aplicaram questionários sobre ética e moral para essas crianças responderem. E o que eles observaram foi que essas crianças, até os 9 anos de idade, elas já possuem um estímulo e uma capacidade de ter um entendimento moral e ético superior às crianças normais. Ou seja, se a criança for estimulada a ser mais correta e ética enquanto ela ainda é nova, ela também desenvolve a moral e ética superior, assim como o QI, como a inteligência superior. As duas coisas podem andar de mãos dadas. Mas, depois dos 10 anos, se ela não aprendeu antes a ter uma moral elevada, ou seja, o ensino, a família, a educação, a sociedade, nós não mostramos para ela que é bom, correto e necessário ela ter uma moral e ética superior junto com a inteligência, começa a ter um decaimento dessa ética e elas começam a ficar iguais, ou quem sabe até piores, né, nessa questão moral e ética. Então,
a importância de ensinarmos, estimularmos e passarmos as questões de moral e ética desde a infância para aqueles pequenos que acompanhamos. Dentro desse contexto, façamos então a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, que nós saibamos ser menos egoístas, Senhor, vencendo este traço que ainda faz parte da nossa humanidade de cada um de nós. Sejamos, pelo amor, cada dia melhores, recebendo e ouvindo, colocando em prática as inspirações dos anjos e mentores que nos guiam. Abençoe os que mais sofrem, aqueles que nos acompanham aqui e a cada um neste mundo inspirados por mais alto. Que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.